Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca. Quero desejar a você que me escuta nesse momento muita alegria e muita paz. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa ela marca a primeira revolução vinculada à teoria marxista, ou seja, é uma revolução onde a teoria de Marx será colocada em prática. Qual era o contexto histórico da Rússia pré-revolucionária? Ou seja, a Rússia czarista, a Rússia que é a maior nação europeia, que tem uma população de 180 milhões de pessoas no início do século, a Rússia que tem uma população semi-feudal, ou seja, o desenvolvimento tecnológico muito baixo, ainda existe a ausência de liberdade, porque, como eu falei, é uma sociedade semi-feudal, existe uma concentração absurda da terra, né, uma concentração fundiária, latifúndio dos nobres proprietários, da igreja ortodoxa proprietária, os camponeses explorados de forma muito parecida com a Idade Média. E então esse é o contexto sociopolítico, sociocultural, socioeconômico da Rússia pré-revolucionária. Se a gente elegesse 5 elementos que antecedem a Revolução Russa, a gente poderia começar, por exemplo, com a derrota da Rússia em 1904 para o Japão, que foi a primeira derrota de um país europeu para um país fora da Europa. Também tem uma crise de abastecimento muito grande nesse momento, principalmente depois da guerra. O aumento inflacionário é enorme, greves e revoltas sociais de vários quilates. Diante de todas essas revoltas, essas greves, esses conflitos, né, que levou à convulsão social, nós vamos ter o chamado Domingo Sangrento, que é um fato histórico impressionante. Em 1905, onde há um massacre popular feito pelas milícias czaristas, ou seja, a milícia do czar Nicolau II. Outro fato foi a formação, nesse contexto, dos sovietes. Os sovietes são conselhos de operários que vão se organizar diante da opressão política, da opressão econômica e assim por diante. E nesse contexto que antecede a Revolução Russa, nós vamos ter a formação de 2 blocos muito fortes. Os chamados mencheviques, que era formado pela maioria liberal, e os bolcheviques, que era formado pela maioria camponesa. Ou seja, então os mencheviques era formado pela minoria liberal, por parte da burguesia e de alguns ricos que apoiavam, e os bolcheviques eram formados pela maioria camponesa, mas tem também militares e outras categorias que participantes. Outro fato que vai encabeçar também esse momento é a participação da Rússia, né? A participação desastrosa da Rússia na Primeira Guerra Mundial, onde em 3 anos a Rússia vai perder mais de 5 milhões de soldados. A Revolução Russa ela pode ser dividida em 2 fatos históricos bem diferenciados. A Revolução Liberal Branca de fevereiro de 1917, cunho liberal, ou seja, quem lidera o Alexandre Kerestes é liberal. Então nós vamos ter aí o primeiro momento que vai levar algumas mudanças, como por exemplo a adesão das tropas à revolta popular, ou seja, as tropas oficiais vão aderir ao processo revolucionário. A abdicação de Nicolau II, depois de vários desastres políticos, o czar, como era chamado o imperador russo, vai abdicar do trono.
Nesse momento nós vamos ter o fim da monarquia e a proclamação da República Russa. Essa fase é a fase liberal da Revolução. É a fase branca, é a fase de reformas, de tentativas de organizar, é a fase com predomínio da organização dos mencheviques no poder, sobre a liderança de Alexander Kerensky, os interesses, a manutenção da Rússia na guerra, uma tentativa de aquecer o desabastecimento, as questões da fome, a questão das mortes, ou seja, reformas sociais. O Kerensky vai falhar nesse sentido, ele preocupado com manter a Rússia num sentido liberal, de reformas positivas, vai perder o fio da história em atender às principais reivindicações da população, que era terra para plantar, a saída da Rússia do conflito, isso. Então nós temos, nesse contexto de crise dentro da primeira revolução, a volta do Lenin. Lenin, que estava no exílio, vai voltar e vai publicar um conjunto de teses chamadas Teses de Abril. Lenin vai publicar essa tese que tem um lema muito vial, ou seja, um lema vinculado àquilo que o camponês e grande parte dos revolucionários queria. Todo poder pertence aos sovietes. Paz, que exigia a saída da Rússia do conflito. Pão, para matar a fome dos russos. E terra, ou seja, uma reforma agrária, principalmente terras da nobreza e da Igreja Ortodoxa. Nesse contexto, mês de outubro, nós temos a Revolução Socialista, a Revolução de Outubro, uma revolução vermelha, de cunho socialista. Aí os socialistas, a partir de Lenin, Trotsky e outros, assumem o poder na revolução. Então é a chamada Revolução Bolchevique. Todo o poder seja dado aos sovietes na prática. Tem o comando do Lenin, a saída da Rússia da guerra, um acordo com a Alemanha, reforma agrária, acesso às terras públicas, acesso às terras da Igreja Ortodoxa, da maioria das nobrezas e assim por diante. A nacionalização de bens públicos e bens privados, algumas empresas. Os sovietes tomam o controle das indústrias, o exército assume a ideologia do processo e nós temos a execução da família real, a família Romanov. Nesse contexto, nós vamos ter uma reação da burguesia, que vai ser apoiada pelos principais países da Europa, principalmente Alemanha, Inglaterra, França e os Estados Unidos, e nós vamos ter uma guerra civil. Então, depois da Revolução, da tomada do poder, nós temos uma guerra civil. Então, o Exército Vermelho, comandado pelos bolcheviques, e o Exército Branco. Milhares e milhares, milhões de vidas serão ceifadas nesse processo. O Exército Vermelho, comandado por Leon Trotsky, camponeses soviéticos, os sovietes e bolcheviques. O Exército Branco, czarista, mencheviques, Igreja Ortodoxa, burguesia, latifúndio e ajuda externa. Consequentemente, nesse contexto vai aparecer o conceito de comunismo de guerra. O que seria o comunismo de guerra? É o confisco da produção, a extinção do mercado capitalista na Rússia, controle estatal de todos os meios de produção, com isso vai vir uma ruína da economia terrível, uma fome, uma grande fome, que vai precisar dessas nações que estão brigando ajudar. Então vai vir a inflação, vai vir a fome, a miséria, vitória dos... Com a vitória, mesmo com a vitória, os vermelhos vão ficar no isolamento. A Rússia vai entrar no isolamento nesse período. A partir desse período, a vitória dos vermelhos, nós temos a implantação
do chamado socialismo na Rússia. Plano de recuperação da economia, o chamado NEP, a nova política econômica russa. Lenin e a recuperação econômica nesse sentido, vai aquela famosa frase do Lenin: um passo atrás, dois à frente. Mas esse contexto é um contexto terrível, que há algumas junções de crise, de discussões que precisamos fazer nesse contexto. Mas a junção de aspectos capitalistas e socialistas vai dar uma folga, e com isso, a partir da década de 20, vem a crise no mundo inteiro, e essa política dos chamados planos quinquenais, decenais, nós vamos ter a recuperação. Em 1922 temos a criação que vai ser só colocada em prática, da União das Repúblicas Socialistas, que vai dividir o mundo em duas áreas, o mundo bipolar. Podemos dizer as consequências da Revolução Russa, esse conflito ideológico entre as lideranças bolcheviques. Nós vamos ter nesse contexto Leon Trotsky, que queria uma revolução permanente, vai entrar em confronto com a visão do Lenin, que foi o grande líder da revolução. Então, Leon Trotsky defendia a revolução permanente, estendendo-se a outros países. Espírito dotado de imaginação, tinha seus olhos voltados para o mundo e acreditava numa revolução universal. Já Joseph Stalin, adepto do socialismo num país calculista, cauteloso, desprovido de solidariedade ao movimento socialista internacional. Então, nós temos duas visões do socialismo nesse contexto. Consequências da Revolução Russa de 1917. Transforma a Rússia numa grande potência, um rápido processo industrial, substituição da ditadura czarista por uma ditadura do proletariado. A ditadura totalitária, vai ocorrer a eliminação da oposição, partido único, expurgo dos opositores, prisões, torturas, mortes, a centralização e a burocratização do Estado, ou seja, todas as empresas, todos os meios de produção foram estatizados. Uma censura sobre o controle de tudo, desde a religião até as escolas. Nós temos também a propaganda e um culto ao líder. Isso foi muito usual nesse contexto da Europa. Em todos os estados ditatoriais nós temos um culto à persona líder, em Stalin, o chamado guia. O fim da política do NEP, e a partir daí nós temos um planejamento quinquenais. Os planos que vai ser estipulado em medidas tecnológicas e planos personais vinculados à visão teórica de Lenin, que vai derrotar as visões do Trotsky e da Rosa Luxemburgo e do próprio Marx em alguns sentidos. Consequentemente, o foco principal da Revolução foi a criação de uma sociedade diferenciada, que tinha como base o ser humano e a indústria de base. É isso aí, muito obrigado e até mais.